Bom dia, invencíveis. Clarice Lispector tem uma frase que diz que até cortar nossos próprios defeitos é perigoso, porque não sabemos qual desse defeito sustenta o nosso edifício inteiro. Quantas pessoas, e eu digo muitas pessoas, talvez até eu, ou talvez você, tenhamos defeitos. Todos. Quantos são compostos por neuroses? Se você tem trauma, se você tem mágoa, se você tem ódio, se você tem raiva, rancor, pesar, você é neurótico. Ponto. Isso angustia a gente, né? Porque você tenta de uma maneira ou outra expressar aquilo para fora, mas você acaba deixando para dentro. As normas sociais não permitem muitas vezes que você extrapole a sua raiva, né? Aí você tem aquela reação, a reação ativa de ou bonzinho, ou abençoado, ou queridinho, ou maravilhoso, com vontade muitas vezes de apertar o pescoço, né? E essa é a formação reativa, quando você troca aquilo que você gostaria de falar para a pessoa e você não consegue, aí você coloca um diminutivo e você, né, timidamente expressa o seu pesar. Melhora um pouquinho, mas muitas vezes na análise o próprio sintoma não consegue ser desfeito. Por quê? Porque muitas vezes reclamar, você tem a necessidade de reclamar. Você tem a necessidade de manter aquele sintoma. O que seria do Batman se ele não mantivesse aquele sintoma de mágoa pela morte dos pais e se tornasse um paladino da justiça? Não seria o paladino da justiça. Então, algumas vezes, você eliminar o sintoma significa você eliminar a essência da sua vida. Quantas pessoas se movem justamente por isso? Quantas pessoas, depois que descobrem a causa dos seus problemas, se vê sem roupa? Por quê? Porque há pessoas que têm a necessidade de fazer a manutenção do sintoma. Há pessoas que têm a necessidade de manter a mágoa, o rancor, a tristeza. É a parte da lamentação. Faz parte dela. E por que não? Porque quando você quer mudar, você tem que se questionar. Quando você quer mudar, há necessidade de ter o questionamento. E o questionamento podem vir respostas às suas perguntas que você talvez não esteja preparado para poder escutar. Ou talvez não queira escutar. Porque na realidade, toda essa disfunção, quando você tem alguma coisa que você tira de vantagem, né? A vantagem do coitadinho, a vantagem do não faz isso, deixa disso, sempre o Eu pego alguns pacientes, né, algumas pacientes que querem sair de uma relação abusiva, mas aquela relação é tão necessária quanto a própria vida dela. Porque elas não se imaginam muitas vezes sem esse tipo de abuso. Por quê? Porque foi uma coisa progressiva, vindo de infância, vindo de adolescência, se permitindo, e esse marido abusador, esse companheiro abusador, ele na realidade muitas vezes completa, pode parecer meio louco, mas às vezes completa a necessidade dela, a necessidade de falar: eu sou uma coitada, né? Olha o que acontece comigo desde a infância, acontece isso comigo. Tem pessoas que têm a necessidade de contar a mesma história
em diversas filas de banco, em diversas filas de supermercado. E elas têm a mesma história, o mesmo pesar, o mesmo lamento, porque acabou virando o cotidiano dela. E quando você tira, elas ficam sem roupa, elas ficam nuas. O que elas têm para vestir? Além do simples lamentar. Quando você descobre o sintoma, o que você tem para lamentar mais? Quando você descobre, geralmente as pessoas colocam muito no lugar. Porque é uma região de conforto, é uma região de quentinha, na onde você pode reclamar. E muitas vezes a pessoa não quer solução, ela apenas quer falar. Ela não quer solução para a vida dela, porque ela já deu um rumo na vida dela. Muitas vezes na primeira sessão, na anamnésia, logo, primeira coisa que eu falo, aonde está a sua responsabilidade nesse caos que você está me contando da sua vida? Aonde você é responsável por levar adiante isso? Se demorou tanto tempo, se demorou um mês, um ano, 10 anos, qual é a sua responsabilidade pelo tempo todo que você se lamentou e que você não fez absolutamente nada, porque realmente tinha uma posição vantajosa e com suspensão de julgamento, cada um leva a sua vida da maneira que tiver. Mas não adianta você reclamar do que você reclama, não adianta você lamentar do que você reclama, porque você, para sair, você vai ter que se questionar, e questionar custa caro. Por quê? Porque custa o nosso tempo, e a gente vê que perdeu todo o tempo do mundo não se questionando. E aí? Você gostaria de fazer isso? E aí? Você tem necessidade de ficar nessa posição? É uma escolha. Porém, toda escolha contém consequências. E toda consequência tem uma maneira de você se comprometer. Aonde você se compromete com a sua vida? Até onde você está comprometida com o lamento? Até onde você está comprometida em manter e continuar mantendo a lamentação do dia a dia? Pense bem. Tenha um bom dia, invencíveis.